Queria agradecer a presença de todas vocês, e temos algum participante, temos ali uma minoria masculina, então a todos vocês, e poder contar um pouquinho o objetivo desse programa. Primeiro, queria me desculpar a Cláudia Dai, a curadora desse projeto, idealizadora dessa iniciativa, por eu ter me ausentado nas outras 2 sessões e não pude abrir formalmente esse programa, mas é um programa que, como vocês podem mesmo perceber, em tão pouco tempo já consolida uma audiência de plateia, ou seja, era um tema bastante latente que a gente tinha percebido e acho que consolida percebendo essa audiência tão presente. E a iniciativa da Unibis Cultural era exatamente essa, de tentar pegar um setor do design e trazer essa agenda de uma forma permanente, num diálogo com o público em geral, mas fundamentalmente também num diálogo com os designers. Esses designers que têm uma narrativa tão própria e tão autoral, nos parecia ser bastante preciosa se a gente pudesse, de uma certa forma, documentar toda essa historicidade do nosso design de joias brasileiras. E aí somou-se a essa nossa preocupação a um livro que a Cláudia já tinha publicado. Esse livro chegou até a mim e eu falei, poxa, queria então estreitar uma ideia em cima dessa documentação. E a partir daí nasceu o projeto. E a gente tem feito isso em 30 áreas do conhecimento. Então é uma organização que trabalha com 13 áreas da economia criativa, com essa mesma perspectiva de fomentar o setor e empoderar iniciativas como essa, e na área da causa e do propósito, com os 17 temas que a ONU definiu como os 17 ODS para o século XXI. Então, dentro desse guarda-chuva, nós temos a longevidade, temos a diversidade, temos a sustentabilidade, etc. Na área da criatividade, temos o design, arquitetura, literatura, artes visuais, game, gastronomia, turismo, etc. Então, essas 30 áreas do conhecimento perpassam toda a nossa programação em uma atividade que totaliza algo em torno de 1.500, 2.000 atividades por ano, ou seja, quase 6,7 atividades por dia, dentro de toda essa transversalidade, ora para o público em geral e ora para o setor em desenvolvimento. Então, era um pouco isso. Queria desejar imensamente a Cláudia uma longa jornada aqui, porque tem muitos designers de joias para ser documentado, e é importante dizer documentado porque a gente coloca tudo na nossa plataforma digital. Então, esse documento ele fica disponibilizado no YouTube online. Então, Cláudia, bem-vinda e, por favor, faça as vezes da casa ao seu convidado da noite. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença. Como o Bruno falou, essa já é a 3ª edição do Joia Brasileira. A gente começou com a Miriam Amber, teve a Sheila e o Rubens Drison, que já temos o vídeo publicado no YouTube. Quem quiser ter acesso, é só buscar no canal do YouTube. Agradeço a toda a equipe da Unibis. O Joia Brasileira é um projeto que veio do Projeto Joalheria no Brasil, que vem desde 2011 trabalhando no registro e na disseminação da joalheria brasileira, que publicou o livro que o Bruno também comentou, Joalheria no Brasil. E hoje a gente trabalha a gente trabalhou muito com o registro dos pioneiros desde o século passado, né? E hoje a gente está trabalhando as pessoas que estão aqui, que estão hoje, que têm se projetado no mundo inteiro e têm influenciado milhares de pessoas que estão começando agora na joalheria, né? Então, eu quero convidar Salvador Francisco Neto para conversar com a gente hoje, e Sônia Francisco, esposa do Salvador. Pode ser. Pode ficar aqui. Fica aqui, fica no meio. Para quem não conhece Salvador, acho que todo mundo conhece Salvador, né?
Salvador é joalheiro, escultor e poeta. Ele entrou na joalheria aos 8 anos de idade. Aos 15 anos, em 1960, começou a desenvolver joias com aço inox, madeira e outros materiais, com base na sua formação em mecânica que cursou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Suas joias foram para diversas galerias e museus no Rio, em Minas, em São Paulo, como a Pinacoteca do Estado, o Museu da Imagem do Som e o Museu da Casa Brasileira, expondo com Tomi Otaki, Aldemir Martins, Burle Marx, entre outros artistas conhecidos. Ele ensina joalheria desde o início dos anos 80 e seus aprendizes, agora artistas, estão espalhados por todo o mundo. Salvador, como você começou na joalheria? Esse aqui funciona, sei lá. Funciona, pode pegar. Bom, agora é minha vez. Não largo mais, hein? Mentira. Ah, tá aqui. Eu comecei na joalheria, na verdade, porque meu pai já era joalheiro. E aí, nessa coisa de vai levar marmita para o meu pai, ele fazia que eu ficasse o resto do dia com ele na oficina. E a primeira coisa que o garoto aprendia era varrer a oficina de joia, porque o lixo era muito rico. Como o material que caía ali, né? Porque só trabalhavam com ouro, com prata, e aí eram os ourives, né? E eu ficava na joalheria e perdia o futebol com a molecada e todas essas coisas, aquela coisa de moleque de rua. E eu resolvi brincar também. Aí falei, vou brincar aqui na joalheria do meu pai. E comecei assim, brincando lá, às vezes com máquinas de relógios velhas, que não tinham mais conserto, e aí já fui aprendendo um pouco de mecânica ali, né? E comecei assim, aprendendo a serrar. Hoje eu vejo os alunos falar assim, nossa, isso aqui é muito difícil. Difícil é você serrar uma lata de óleo com uma serrinha para fazer um medalhão, porque você treinava com um material que não era precioso, e aquilo vibrava na mão e tal, e não podia quebrar a serra, porque hoje, na verdade, hoje eu compro uma caixa de serra que tem 10 grossas, de não sei quantas mil dúzias. Não, tinha uma serra que ia diminuindo no arco de serra até ficar nada ali, né? E você não podia quebrar nada, porque eu não sei se era caro ou se porque era importado, o pessoal não tinha acesso às ferramentas que a gente tem hoje. Hoje a gente fala assim, eu vou cortar isso. Não, leva no carinha ali que ele tem laser. Laser, cara, é complicado, né? E aí fui desenvolvendo minha joalheria, que, na verdade, a joalheria, quando eu comecei, todo mundo copiava todo mundo. Era incrível, porque eles tinham um catálogo com fotos, né, de outros joalheiros. E falava assim, não, qual você quer para o cliente? O cliente escolhia um ali e ele fazia cópia. Sabia? Eu achava que aquilo não era legal, que eu tinha que mudar alguma coisa. E nestas passagens, uma das primeiras coisas foi que em São Paulo teve uma crise de feijão roxinho. E aí eu falei, cara, vou fazer um anel de pérola com feijão roxinho. Aí já vai ser uma coisa rara. Não tem mais feijão, é igual pérola. Então eu vou fazer. Essa foi tua primeira peça na joalheria do teu pai? Minha primeira peça na joalheria, isso me rendeu uma surra, porque antigamente tinha uma coisa de disciplina. Era a joalheria Rubi, que tem uma foto aqui. Joalheria Rubi. Meu pai é o do centro, esse do lado de calça jeans, que está arregaçado ali, é um recém-chegado italiano, Marcelo, e o do lado, mais alto, que depois virou meu sogro. E eu morria de medo, porque é o tamanho do cara. Eu mexer com a filha dele, eu apanho.
Mas eu comecei nessa joalheria, que naquela vitrine do lado direito, tinha alguns quilos de ouro com um vidro de 3 milímetros que você quebrava com uma batidinha. E isso podia se fazer antigamente aqui em São Paulo. E eu coloquei nesta vitrine o meu anel de feijão no meio das joias importantes, por isso que eu apanhei. Foi isso. Então, esse anel de feijão é uma coisa muito legal, porque essas partes laterais, o primeiro era assim, aí o segundo, o cara que criou, foi uma criação assim magistral, ele pegou e fez um corte de serra na lateral, e aí o dono do primeiro projeto achou que não existia o segundo. E ele falou, nossa, esse cara é demais. Aí o outro pegou e pôs 2 riscos de serra. Aí era mais incrível ainda, porque cada um que ia mudando um pouquinho essa criação, era a releitura que hoje se faz. Antigamente não tinha isso, não se copiava, porque o anterior não sabia que o cara estava fazendo uma coisa em cima do trabalho dele. Então eles faziam isto, e era muito comum, a cópia da cópia da cópia. E aí foi indo, mudando, aí puseram um que a gente chama de charneira, que é um tubinho do lado da pérola ali, né, do feijão. E aí esse cara foi genial, já pôs uma charneira ali, que foi mágico. E aí um outro criou muito mais, ele voltou para a forma original, e todos os outros aplaudiram, porque, putz, esse cara cria demais, ninguém percebeu que era o mesmo. E aí eu fiz o meu anel de feijão roxinho. Isso aí, na verdade, é uma réplica do original, que alguém comeu meu feijão. Era um anel muito típico, usado com pérola, né? Era muito comum, né? Muito comum. E este aqui, o anel corneta, você fazia também? Esse anel corneta, meu pai que fez nos anos 50. Aquele pino ali é que fazia as cornetas. E é muito louco isso, porque meu filho tem esse pino até hoje, é dos anos 50, e o meu sobrinho tem o anel, que aí eu queria pegar dele, mas ele fala assim, é do meu avô, sabe? E aí eu já fico com medo, porque uma molecada é mais ligeira, né? E maior também. E por que chama anel corneta? Por conta dessas cornetinhas que tinha no lado, olha. Tem 4 cornetinhas que era feito com aquele punção. Uhum. E, na verdade, a joalheria, a gente fazia as ferramentas todas, né? Assim, não tinha nada de ferramenta como tem hoje. Hoje, se você quiser um alicate que torce para o lado esquerdo, você tem. Para o lado direito é outro alicate. Ou, na verdade, podia ser o mesmo, né? Mas, não, você compra 2. E é assim. E qual a influência você teve do Muciolo? O Muciolo, ele era originalmente vendedor de material para dentista, umas chapinhas de ouro para fazer jaquetas de dente. E os joalheiros compravam ouro com ele. E isso era na rua São Bento. E tinha uma escadaria de madeira, e tudo era muito grande para mim, ou sei lá, eu era muito pequeno. E nessa história, eu ia comprar lá 10 gramas de ouro, ele me dava de presente uma libra, do tamanho da minha unha do dedo, mínimo, e me dava liga de paládio para ouro branco. Isso era presente do cara. Hoje, o cara te cobra o papel, ou, na verdade, quando te vende ouro, ele vende com um pedacinho de durex. Quando aquele durex acaba, o rolo, ele tem um rolo de ouro, que está no peso. Então, até isso é feito hoje. Mas naquela época eles te davam tudo. E era isto. O Muciolo, eu comprei o ouro na mão dele. Hoje acho que é sobrinho, neto dele mesmo. Uhum. Você vê que é um livrinho bem antigo, né? Os preferidos dos livro, senhores dentistas. Né? Acho que isso aqui era ainda no mimeógrafo, sei lá o quê. Não tinha nem impressão. A impressão do livro acho que era no martelo. Isso é uma diligência, uma carruagem, que o meu pai fez também nos anos 50, porque isso também tem uma história, né?
Meu pai vinha de um incêndio de uma joalheria que ele teve no Cambuci, e aí ele teve que trabalhar numa firma, e ele foi trabalhar nessa firma, e eles já tinham uma estamparia, que era cortar todo esse material na prensa. Se vocês olharem as rodas e fechar ela é uma garra para pedra. Então, eles utilizavam e iam utilizando a mesma peça com uma ferramenta única. E, na maior parte das vezes, essas ferramentas quem desenhava era meu pai. Sabe, fazia o piloto disto tudo. E eu consegui, isso foi um achado. Assim, não estava na minha mão desde a época. E por isto que eu comecei a fazer minhas peças de inox, porque eu quero ser um cara imortal, isso eu quero mesmo. Ninguém vai fundir meu material, é muito barato. Mas isso fundiriam para fazer outra peça. Sabe, falava assim, olha, o senhor veio aqui me fazendo esta peça e agora eu não quero mais, porque eu já enjoei, me faça outra. E aí fundia aquilo, fundia uma peça dessa. Se fosse de aço inox, não teriam fundido. Poderiam até dar para o filho brincar de carrinho, mas não fundiriam, sabe? E aí o artista ficava imortal, que é o que eu pretendo. Sei lá, é uma vaidade besta, mas eu tenho essa vaidade. Você tinha só 15 anos, né, Salvador? Aí eu tinha um pouco menos que 15, né? Quando eu fazia esse anel corneta, provavelmente eu tinha uns 5 anos que ensinava a bater aquilo, era automático, né? Era automático. E minha avó falava assim, serviço de criança é pouco, quem não aproveita é louco. Uhum. Eles aproveitavam mesmo. Uhum. E ao contrário do que o pessoal fala hoje do serviço escravo, não tinha serviço escravo. Estava ganhando ali um aprendizado, sabe? O filho do barbeiro ia ser barbeiro, e assim por diante. Até nas pequenas profissões, o pai levava o filho e acabava se tornando um mestre naquilo, né? Uhum. E quando você não inventava muito, você ajudava teu pai. Eu ajudava meu pai, e ele tinha o hábito, eu falo que ele desmanchava as peças que ele não gostava, com o martelo dele era um taz. Taz é uma peça de ferro quadrada, que pesa legal, e aí ele dava com o taz em cima da peça e destruía, falava assim, está muito ruim. Ele nunca fez isso comigo, eu acho que eu era querido, né, pelo velho, então ele nunca fez isso, mas eu escondia minhas peças de aço, até apresentar para um amigo nosso, aliás, para uma amiga, que ia no meu ateliê, não era ateliê, desculpe, ateliê hoje, era minha oficina. E aí ela ia lá para puxar fio e tudo, e ela é a Ulla Johnson, que também é uma joalheira famosa, uma artista queridíssima, e ela ia puxar fio. E aí eu mostrei escondido para ela essas peças que eram dos anos 60, mas já estava chegando perto dos anos 80. E aí ela falou, vou trazer um amigo aqui que vão fazer uma exposição e não sei o quê. E eu não entendi essa coisa da arte, era muito estranho para mim, todo esse mundo, né, de arte, apesar de eu ter ter estado na primeira Bienal de São Paulo, no Ibirapuera, meu pai me levava a essas coisas, eu falei, acho que ele queria que eu fosse artista, né, ou, sei lá, ou comprador de arte, não entendi, mas aí... nessas histórias todas de... Esqueci o que eu estava falando. Merda, cara. Você estava contando que a Ulla... Então, a Ulla foi lá e viu as minhas peças. E, no momento seguinte, ela pegou e me levou um outro figuraça, que era o Bobi Stepanenko. E aí, quando ele pegou minhas peças, eu tenho uma delas aí, ele começou a chorar. Merda, eu me emociono. Mas, então, aí ele já me convidou para expor nessa grande exposição de joia que teve no Museu da Casa Brasileira. Só que eu tinha que passar por um crivo de uns artistas. Tinha o Calabrone,
Molineiro, Aula, estava um monte de gente lá, fera. E aí eu fui com as minhas peças. E desse dia em diante, isso foi no ateliê do Ricardo Mata. Desse dia em diante, eu fazia parte do grupo, e aí já fui expor, e não saí no livro do nosso querido amigo que faleceu agora, Renato, porque ele já tinha rodado o livro, mas eu entrei na exposição. E aí começou esse mundo louco de expor, de vender arte, de querer fazer isto virar arte, porque você fabricar coisas com aço inox, você está um passo de fazer bijuteria, sabe? Mas não é isso. Tem um espírito ali tão poderoso quando você está criando e construindo, que realmente a pessoa entende que aquilo é arte, que não é qualquer coisa, sabe? E na verdade, quem compra minhas peças não são donos, eles são guardiões. Porque quando apresenta para alguém, fala assim, olha, essa aqui é meu anel de Salvador. É de Salvador? Então é meu. Sabe? Pagou, mas não leva. Bom, é isso aí. Aqui é o convite então, morri de inveja desse convite, porque o Burle Marx está carimbado. E o meu que deveria ser carimbado. Mentira. Mas o cara que era mais importante está com carimbo. Você não saiu do Renato. Mas não foi carimbado. Não foi carimbado também. Foi impresso mas foi impresso no convite. Então, conta para a gente um pouquinho essa mudança de conceito da joia como um adorno. Você está começando a trabalhar um produto de uma perspectiva artística e encontra esse grupo todo, essas pessoas que também estão trabalhando com esse viés. Eu acho que nós saímos da joalheria tradicional, né, que era assim. Ainda hoje tem a prática de se fazer assim. Alguém entrar num ateliê e falar assim, você quer um Bulgari, um Tiffany, um Cartier? O Cartier tem um anel que todo mundo fez, que é o de 3 aros. A nossa joalheria ninguém faz, cara. É uma só e é aquela peça que você vai ter como um quadro que você tem na parede, sabe? Como uma obra de arte mesmo. Então, foi aí que a gente começou a mudar isto. Agora, é duro você levar um grupo para uma outra joalheria, mas não é o grupo já entendeu. Traga um público que compre isto, que compre uma joia de aço e paga mais caro que uma joia de ouro, sabe? Uma joia de ouro, você põe na balança lá 1 grama, ele sabe que o grama vale R$140, mas a joia de aço tem 10 gramas, quanto que eu cobro? Eu vou cobrar R$5.000, porque eu gostei do número 5.000, é tão legal. Sei lá, de repente eu preciso da bateria para o meu carro. 5.120. 120 é uma bateria de carro? Então, 5.120. Olha que bacana o número. Sabe, às vezes você chega até falar para o cliente isso. Você está cobrando porque você acha bonito o número. Sabe, às vezes eu mostro para o cliente e não quero vender, porque aquela é minha peça, eu não tenho dinheiro para comprar, então não vou vender. Sabe, para que vender? Fica para mim. Vendia na joalheria. O legal é que tinha algumas pessoas que começaram a entender isto e começaram a comprar. E até eu estava falando para minha mulher hoje, subindo a Rebouças, Rebouças, a galeria do André, a galeria, que os compradores de arte são jogadores, eles são investidores, mas jogadores. Eu vou falar em português bonito. O cara compra essa merda aqui por R$1.000, daqui 5 anos vai valer R$100.000. E os joalheiros também tinham que fazer isto. Assim, eu não posso vender uma joia minha hoje, mais barato, mesmo precisando de dinheiro para alguma coisa, porque teve alguém que pagou caro, sabe? Então, eu tenho que valorizar a obra dele. Então, cada vez eu vou ser mais caro. O dinheiro faz
essa outra parte da arte, sabe? O valor. Você diria que os galeristas enxergaram essa oportunidade na galeria e começaram a trazer? Algumas galerias, sim, né? No começo, que a gente começou, tinha bastante galeria que vendia, que expunha, que fazia. E depois foi diminuindo isto também, né? Porque o custo era sempre é muito alto, né? Dessa coisa. Hoje tem grandes bifezões, aí você vai no MUBI, que é um espaço lá, eles te cobram, sei lá, 10 mil para você fazer uma exposiçãozinha de meia hora. Então, não dá mais para você ter galeria, ter exposições. Mas a gente vai fazendo, do jeito que dá, aí reúne amigos, aí o outro tem um espaço bacana, a gente faz também. Aí faz uma exposição na lanchonete, que inclusive a gente fez isso uma vez, hoje seria inviável, né? Mas numa pizzaria, eu pus uma peça minha, nos anos 80, a peça estava dentro da pizza. Vai que o cara quebra o dente. Hoje eu seria processado. Naquela época o cara fala que quebrei o dente com a joia do cara, que legal. Hoje não. É isso. Acho que eu vou tomar uma água. Estou com sede. O cara fala muito, fica de boca seca. Ai, mulher, deixa que eu abro. Aqui vocês estão vendo a peça que foi exposta no Museu da Casa Brasileira, nessa exposição de 1980. Isto. Foi uma exposição que marcou muito. Só desligado? Oi. Está falando agora? Tá. Se quiser, eu empresto o meu, mas eu cobro. Tá. Por hora. Por hora. 5 mil. Então, essa peça que foi exposta no Museu da Casa Brasileira em 1980, que foi uma exposição muito marcante, que não tinha até então exposição de joias, não né? Não tinha nesse nível de joalheria, não. E isso reuniu outros artistas. Sim. E o lançamento do livro do Renato Wagner, que também foi uma obra que marcou. Colecionando, relacionando os artistas da época que, tem, né, que estão atuando até hoje. Então, essa flor, olha, essa flor de luto, é um nome feio para uma joia, né? Puta, ninguém fica de luto com uma joia. Mas, na época, eu entendia, ou melhor, eu não entendia que o aço inox não era propício para se fazer armas, né? Eu achava que podia fazer arma. E eu fazia joia para estar de luto contra essas armas. Na verdade, o aço inox nunca serviu para fazer a arma, e o criador do aço inox, eu não lembro o nome dele, e quando encomendaram para ele fazer uma liga para fazer armamento e que não oxidasse, aquela coisa toda, e com dureza, ele conseguiu descobrir o aço inox, que na verdade não servia para armas. Eu soube isso há pouco tempo. Uhum. Servia para fazer talheres, olha que legal. E antigamente se fazia talheres com alpaca, com material que azinhavrava, e a pessoa tinha úlcera. E ninguém também percebia isso. Muito mais interessante. Falava, nossa, minha sopa está tão azedinha, que legal. Puta, eu estava ingerindo azinhavre ali, né? É isso. Aqui é uma exposição que foi feita na Escola Nova. Sim. Junto com os outros artistas, onde você participou, Salvador. Sim. Né? Então, eram trabalhos feitos por artistas plásticos, onde os artistas joalheiros concretizavam as peças. Né? Nós fragmentávamos uma parte da obra do artista e fazia a joia. Mas eu acho que esse convite ficou meio errado aí, porque o nome deles ficaram muito grandes e o meu ficou sumido ali embaixo. Acho que despencou na hora de. Eu concordo plenamente. Fazer, sabe? Estão nas linhazinhas pequenas aqui embaixo. Ali, ó. Todos os que fizeram a arte em cima do trabalho dos artistas. Que é o Ricardo Matar, o Marco do Ailib, o Caio Mourão
Sim. Salvador, Sim. o Bobis, Stepanenko. Marcos Gouveia. É Marcos Gouveia, é isso? Carvalho. Calvila. Marcos Calvila. Calvila. É. Isa Elizabetsky, Miriam Fará e Cecil Matter. Ó, o Cécio Mata não conta, hein? Ele não conta. Ele não conta. Cécio não tô. Tá ali, ó. Sabe quando ele fazia isso? Ele tava de calça curta, cara. Ó a cara agora, ó. Legal, né? Muito legal, né? É, bem legal. Então, mas depois dessa exposição, ali, eu não sei se está no cronograma ou não, mas depois dessa exposição e depois de eu ter sofrido algumas coisas dentro da joalheria de arte, eu abandonei a joalheria em 95 e comecei só a fazer joia para cliente do lado, joia de ouro, aquelas coisinhas ruim, concertos, essas coisas, enfim. Mas me fala um pouquinho assim sobre a joalheria de arte, né? Então, como que você vê os artistas, pintores, por exemplo, fazendo joia, que tem vários, e o contrário, os artistas joalheiros homenageando artistas plásticos? Na verdade, é muito difícil falar assim, eles estavam fazendo, porque assim, eu fiz ali do Carlos Araújo, não sei, não lembro os nomes, eu esqueci de ver. Era uma tela onde ele estava divagando, então estava com o olhar perdido, e eu reproduzi isso num marfim, esculpindo. Né? Ele não faria isso. Um pincel é muito dócil para as pessoas em relação à joalheria. Joalheria você vai se furar, vai se queimar, vai se cortar. E aí reproduz a tela dele tridimensional. Né? E eu acho que eles não faziam as joias, eles tinham alguém que fazia, se ficasse do lado saía mais perto do que eles queriam, mas se saíssem fora e encomendassem, aí saía com a mão do gato, né, do joalheiro, do ourives. Agora, os outros que confeccionaram as peças, aí já criavam as próprias peças, já faziam do seu jeito, né? Com o seu desenho, com a sua assinatura. E eu acho que, nesse momento, a pintura e a joalheria só combinava assim com um doido igual Da Vinci, né? Que era joalheiro também. Isso combinava com o cara. Dali, mas o Dali não fazia, ele encomendava. E alguém fazia aquelas obras maravilhosas. Mas ele deveria estar tão perto e tão junto, e o cara está tão dentro da consciência dele, que ficava essa maravilha que a gente vê, que é Dali mesmo. Sim. Sabe? E Burle Marx Tomiotaki? O Burle Marx, ele tinha um irmão joalheiro, né? Então já mudava, porque ele já criou uma pedra que se chamava rococó na época, e que depois todos os joalheiros acabaram usando também isto. Né? E, por coincidência, eu tenho um vendedor de pedra que foi essa semana lá e foi com uma coisa maior, mas naquela forma. E aí bate uma saudade de ver o cara falando da criação daquilo lá atrás, muito lá atrás. E era muito moderno, porque você tinha poucas lapidações, só tinha as facetadas. Depois, quando veio a René Sasson, aí ela já veio para os cabuchões, e tudo dela era cabuchon, e a gente acabou indo para esse lado também, com essas pedras super legais. Né? E hoje a gente tem os Munsteiners fazendo miséria, que você não, pegar uma pedra dele, você não cria nada, você põe qualquer coisa ali e já está pronta a obra de arte, porque o cara já fez e já pôs a bola na marca de pênalti. Sabe? É assim. Aí não é arte, né? Não, aí a arte é dos lapidários, né? Eles que faziam as artes. A gente só encastoava a arte Aqui dele. a gente tem um cartaz de outra exposição, também da Escola Nova, no Rio de Janeiro.
que tem o tema do nosso encontro aqui, um pouco o inverso, quando a arte é joia. E você participou também de uma outra exposição numa galeria, acho que no mesmo ano, que tinha um tema ao contrário, que tinha o tema Quando a Joia é Arte. Então, eu vi isso aí, mas eu não lembro muito dessas coisas. Faz muito tempo, é muita coisa, muita passagem, né? Mas para você, quando a joia é arte? Quando o joalheiro acredita nisto, mas não é acreditar, eu acredito que a minha joia é arte. Não, não é assim, sabe? Você tem todo um trabalho de criação, de pesquisa, isso é tudo do artista, vai. Eu estou falando de mim como artista. Eu faço muita pesquisa em cima. Eu estou ali com os manés urbanos, que, se você em escala aumentar, ele é um homem vitruviano, Davi. Se você olhar, ele é Degas, porque tem aquelas coisas da cera escorrida, das bailarinas. E tem mais, tem Rodin, tem as formas. Então, tem toda uma pesquisa em cima, sabe? Não dá para você dar uma pincelada à toa e falar, isso aqui é obra de arte, vai. Não, é muito pensado, muito... tem muito riso em cima, muito choro, muita poesia, muito tudo disso para você fazer uma obra de arte. Aí ela vira arte. A pessoa olha e sente, parece ter uma vibração ali, sabe? Como obra de arte. E também eu acho assim, para ser joalheria, ela tem que ter um pé no acadêmico, assim, na bancada dos caras lá de trás e depois passar, e aí sim, aí você pode criar em cima disso. Mas você não pode mudar algumas coisas que já fizeram lá atrás, vai. Não fui eu que criei isto, mas eu fui um dos que criaram a tarraxa de pressão. Eu trabalhava na joalheria do meu pai e consertava a tarraxinha que enroscava, todo mundo enroscava, e a que perdia a rosca, e meu pai mandava consertar aquela porcaria. E era muito trabalho, cara, aquilo. E assim, tudo que era ruim era para mim. Ou seja, vai aprender, não, vai se... bom, não vou falar em aspas. E numa dessas, eu vi que quebrou a parte de cima da tarraxa e o pino entrava e não saía. Aí eu peguei, entortei um pouquinho, fiz uma curva e ele deslizava com pressão. Isso foi em 56... sei lá, foi lá atrás. E aí eu comecei a fazer isto e devolver para as pessoas que consertei a rosca. Ela enroscava uma coisa que não tinha rosca, só tinha pressão. E aí comecei a fazer as de pressão sem rosca. Muita gente não acreditava que aquilo pudesse ficar na orelha. As clientes antigas achavam que se não enroscasse, não prendia. Hoje só tem isto, e ainda tem uma menina do Rio que fez uma tarraxa que eu falei, cara, morro de inveja dela. Ela criou o melhor, que é um nada, o que a gente chama de charneira na joalheria. Charneira na joalheria é um tubo. E ela cortou fatias desse tubo, furou, e isso é uma tarraxa com uma pressão maravilhosa, com um desenho maravilhoso, e ela fez isso. E eu falei, morro de inveja dessa menina, cara. E não precisou nem de rosca, né? Não precisava de rosca. Eu fiz a primeira lá atrás, e ela veio e falou, pera, eu vou fazer melhor que você, cara. E fez. Ela foi premiada com essa tarraxa. Eu esqueço os nomes. Você foi premiado com a pulseira, né? Eu tenho um mocap dessa pulseira aí, né? No Tahiti Emperor. Foi no Tahiti, acho que em 2000 e pouco isso. Em 2003. Então, como eu estava falando da joia de arte e a criação, a minha mecenas falou, se você desenhar e entrar, eu banco. Puta, era muito dinheiro para bancar uma peça dessa, de pérola do Tahiti. E aí, eu
eu não consigo fazer um desenho e me expressar com um desenho, porque se eu fizer um desenho, eu sou desenhista, eu não vou fazer mais a joia, já fiz a obra de arte, está ali. Aí não, fui direto para o meu protótipo ali, né? E na época, eu não lembro qual era o tema, mas eu sei que isso, assim, acho que era água nos seus estágios. Água nos seus estágios. É. Assim, ou seja, gasoso não dá para fazer joia porque vai para o ar. Líquido, todo mundo ia fazer uma coisa líquida. Ou sólido, que seria um cubinho de gelo. Aí eu fiquei pensando numa outra coisa, assim, líquida. Puta, líquido, como eu vou prender uma coisa líquida? E eu tinha um filtro dos sonhos indígena pendurado, e eu olhei aquilo e vi um filtro da chuva. A chuva, quando manda a água para a terra, ela filtra o ar, ela manda toda a impureza para a terra. E aí é filtro da chuva, acho que é o nome dessa peça. Não lembro. É uma coisa filtro assim. de chuva. É. E nasceu assim. Então, isso é para qualquer braço. Pode enfiar o braço ali no meio, um gigante que vai caber. E quanto maior o braço, mais ela expulsa as pérolas para fora. E assim foi criado. Uhum. Eu acho que isso é uma obra de arte. Eu acho também, é incrível. É assim que se faz, porque vai, cria, pensa, tal. Ou então você tem um jardim demais e começa a pintar. É assim que faz. É assim que faz, né? É. Fácil. Não, mas eu ensino a criar. Você pega uma peça e copia. Apaga a primeira. Aí copia. Você já tem a terceira, mas a primeira já não existe. Aí já não existe mais a segunda. Quando você chega na 10ª peça, eu duvido que alguém fale que aquela peça partiu da primeira, porque ela foi totalmente modificada. Teve um processo de Teve um criação. processo. Quando a pessoa perceber isto, ela vai olhar para qualquer coisa e vai criar o que ela quiser, porque ela vai na cabeça dela pôr assim, está pronto. E é assim que a gente faz. A gente tem uma outra pulseira. Essa pulseira é uma mega pulseira, uma pulseira gigante que vira escultura. E em titânio, né, tem bastante flexibilidade para se poder fazer isso, né? Na verdade eu me enganei, é uma escultura. É que eu antecipei o uso dela como pulseira. É uma pulseira. É uma pulseira? Você usa titânio. Então, olha, eu inox. uso titânio, mas não fui eu que inseri o titânio na joalheria. O aço inox, eu tenho quase certeza que eu fui o primeiro aqui no Brasil. Essa peça toda articulada, ela esteve também na exposição de 80. E se as pessoas perceberem, ali atrás, o avesso tem um ajor. A pedra é redonda, mas o ajor é quadrado. Então, tenho essas preocupações nas minhas peças. Isso é acadêmico, isso é de joalheria tradicional. Se você pegar uma joalheria francesa, existe isto. Sim. Então, sempre tem alguma coisa com o pé lá na joalheria antiga. Esse colar é uma armadilha. Armadilha para caçar loba. Com a minha mulher foi diferente, não foi assim. Eu tive outras armadilhas. Funcionaram, né? Funcionaram. Eu me dei bem. Se deu muito bem, né? Me dei mesmo. Que o detalhe da armadilha. Então, isso foi para os alunos que eu lançava um desafio. Eu não, depois nunca mais fiz essas coisas, mas eu lançava um desafio. Eu tinha 3 pérolas numa caixinha
E eles tinham que criar uma joia a partir disto. E eu fiz uma já para incentivo dessa coisa. No primeiro ano, eu dei uma caixinha pequena e não podia sair da caixinha pequena a joia, com 3 pedras. Aí todo mundo criou rapidamente, fez sua peça, tal, porque tinha um start ali. Pá, você faz isto e daí para frente conseguia. Essa já foi dentro de um envelope para criar. Então não tinha um start. Demorou, ninguém fazia. Aí eu fiz essa peça para dar uma chamada na história. E aí nasceu a armadilha. Porque um dia eu estava testando isso numa aluna e fechei, falei, cara, isso aqui é uma armadilha. E virou armadilha. Quer dizer São que diamantes e pérola. sem estímulo não sai. Não. Não. Você tem que ter uma musa inspiradora, né? Pode ser a galeria que te fala assim, olha, essa semana a gente vai fazer, sabe, o tema vai ser flor. Pronto, já te deu um start, sabe? Uhum. Quando eu fiquei afastado um tempo da joalheria de arte, eu estava até falando, assim, de 85 a 95, quando a Francine fez a Galeria Armila. E aí o Michel Streamer falou assim, pô, cara, vamos expor lá. Eu falei, não, cara, estou fora, não quero mais. Ele falou, não, mas você não sabe, o número coincide com a lua, cara. Tem carvão no chão que as bruxas vão chegar e não sei o quê. Tem um bambu moçô no fundo da galeria que vai te proteger. Sei lá, todas aquelas coisas. Aí eu falei assim, puta, meu, tô dentro. O que eu vou fazer? Aí tinha acabado de assistir um filme do Highlander, onde ele pega um bloco de aço e faz a nova espada dele para matar o inimigo, né? E eu falei, tem que ser uma coisa assim, uma coisa mágica. Mágico? Putz, a minha avó falava que cortava a cãibra com uma tesoura, né? Você segura a tesoura, corta a cãibra. Tesoura corta a cãibra? Não pode. Isso não dá. O aço da tesoura, isso é científico. Se você segurar uma coisa de ferro na mão quando tiver cãibra, ela vai inibir ondas eletromagnéticas e vai te suavizar a cãibra ou não vai ter. E aí fiz o anel da lenda, que era a minha entrada de volta para a joalheria de arte, que era de ferro. E eu tive assim uma coisa muito legal, porque o primeiro dos anéis foi vendido na galeria. Acho que a primeira obra que foi vendida na galeria foi esse anel da lenda, que tinha um bambu como caixa, tinha toda uma história. E aí quem comprou foi uma artista joalheira, a Bettina Terempins. E ela comprou e assim foi assim, puta, meu, batiza, pá, sabe? Aí eu voltei de novo fazendo essas coisas. E era um anel de ferro. E depois comecei a fazer esses anéis de ferro para as pessoas. E achei que aquele presente foi tão legal que me deram, né? Papai do Céu me deu, que eu não cobrava esse anel das pessoas. E aí começou muita encomenda. Oh, faz para mim, faz para mim, faz. Todo mundo tinha cãibra. Até quem não tinha queria um anel. Porque eu assinava, Aí eu falei, tinha cara, esperança de ter não, eu vou cãibra, fazer mais. Acabou, não faço mais. Eu ensino a fazer. Aí ensinei uma aluna a fazer, e ela fez para um, para outro, começou a virar febre. Ela falou, salva, isso aqui é infernal, cara. Todo mundo... Que mais isso, uma peça clássica que eu fiz, com penas de arara e uma pena de ouro. Eu já brinquei ali com a outra que eu tenho de pena de arara. A ararinha sofreu quando arranquei a pena, cara, vocês não têm noção. Mentira. Os índios andam com bornais e pegam as penas que caem das aves e vão recolhendo isso. E hoje é proibido vender pena, essas mesmo que caem, sabe? Porque falam que arrancam das araras. Não arrancam, isso não existe, cara. Mas é que não tem como ter controle, identificar, né? Não tem. Isso é uma drusa, né? Uma titânio, uma pulseira.
E aqui é o avesso do É o pulseiro. avesso. Toda a minha joia tem um avesso interessante, que é pro guardião ficar namorando, né? É a obra. Ela é tridimensional, né? É, tridimensional. Esse é um anel também. Eu não trouxe hoje, acho que não tem nenhuma foto. Depois eu fiz esses anéis articulados ali, tinha uma chadeira, ele era articulado, porque eu vi as meninas pegando o celular no bolso traseiro e enroscava muito esse anel. Falei, não, vou fazer um com articulação. Aí vai poder pegar o celular. É funcional, né? É funcional. Aqui também o anel com avesso. É, também. Essa aqui é outra pulseira, né? E pedras brutas, né? É. Só lapidaram em volta da pedra para caber dentro da caixa, né? Que a gente chama de virola da pedra. Uhum. É, as caixas sempre também tem desenho, sempre. Ah, isso aí é o meu anel maravilhoso, esse aqui. Todo mundo pode adquirir isso por R$3 numa loja de material de construção, que é esse anel aqui, um anel para prender mangueira de gás. E o outro é a chave de um portal. Você passa para a 4ª dimensão olhando através dele, e se ele é aberto, é contra mal olhado. Você já manda logo um espelho assim para refletir o mal olhado das pessoas. Então, esse é o meu anel portal, chave. Ele pode ser usado como anel ou como um pingente, né? Na verdade. Sim. Isso que... Agora, interessante é como você tirou esse espelho, né? Ah, sim, esse espelho eu ganhei uns disco rígido de computador. Não sei o nome, esqueci, Jorge, irmão da Amy. Bom, ele é fotógrafo aéreo, então esses espelhos têm milhões de informação, né? Porque são fotografia aérea. E o disco rígido, ele tem um banho de paládio, que também eu não sabia, achei legal demais. E aí cortei esses discos rígidos, é o espelho desse portal. Então, aqui a surpresa são eu coloquei como materiais impensáveis, porque ninguém imagina pegar uma peça dessa de R$3 numa... Então, tem até um hashtag que tem essas peças. Tem uma menina com uma câmera de bicicleta no pescoço. Eu estou com uma que é um brinco de biscoito, de polvilho, uma pulseira que eu fiz também, todas de... Biscoito de verdade? De verdade, Pus o biscoito, o saquinho de biscoito, fotografei, saí no Instagram. E depois comeu o brinco. Aquilo vira uma coisa louca, né? Então, hoje é fácil você iludir com alguma coisa. Quando a gente começou e até agora tem que ser de verdade, né? Mas agora você pega um biscoito e faz virar alguma coisa, aí é uma festa, né? Porque você agora cria sem nada. Parte de qualquer coisa. Mas aqui o interessante não é partir de qualquer coisa, é partir de alguma coisa e transformar em outra, né? Sim. Isso é um broche com essa técnica chama kumbu, com uma textura de fogo em cima da prata, arranhada quando ela está num estado friável, quente, mas friável, quebradiço. E aí você aplica o ouro em cima, e eu
tem umas ferramentas que eu fiz, que estão aqui também, onde você aplica o ouro em cima disto. E o mesmo enforca gato para prender a pedra. Isso também. Que prenderam outras pedras. Né? Prenderam outras pedras. Esse anel com água marinha e ouro, assim, cable tie azul, enforca gato azul, saiu no livro 500 Anéis. Né? Então é bem legal. Isso também é kombu, com enforca-gato na corrente inteira. Não sei se tem foto. Foi uma experiência. Mas é a corrente inteira? A corrente inteira é de enforca-gato. De enforca-gato. De lacre, né? Uhum. Isso é bougainville, é um galho de primavera, incrustado diamantes. E ali tem um prego onde segura o aço, que é feito de prata, mas um prego mesmo, com cabeça, com textura de prego e tudo. É um prego, mas trabalhado... Trabalhado com prata. Com né? prata. E o galho, presente do Papai do Céu, né? Uma primavera. A natureza e... A natureza. E a sua instalação nela, né? Uma interferência na obra. Uma interferência do imortal. Você conseguiu virar imortal. Sim. Isso são joias de pressão. Ali tem um anel, aqui do lado direito. Não, é que eu falo assim, sou igual ao português, do meu lado direito, opa. O cara está do lado esquerdo. É uma pulseira. Agora, essa coisa da pressão não foi eu que criei, sabe? Isso é uma coisa que está na joalheria. Em 1920, por aí, já tinha o Frederic Becker, que fantástico, fazia essas coisas doidas de pressão, cinética, e tudo que a gente vê hoje, acho que está criando, ele já tinha feito. Sim. Aí tem mais coisa assim, né? Com pressão. Ali tem um anel que chama colarinho de dedo, de titânio, e a pedra é presa no peão dela e no rondiz, na ponta e na lateral, também por pressão, e é titânio. Essa peça da direita é a peça que esteve na exposição de 80. Essa peça que agora está dentro da caixa, eu vou mostrar para vocês, já é uma joalheria tridimensional, porque a joalheria é bidimensional. Você põe você só vai ver aqui. E essas peças, elas saem, você pode assistir elas de lado também. E, na verdade, quem usa joia é como... Vou falar uma besteira, hein? Como parede, quem aprecia os outros, né? Sim. E essas peças tridimensional, você assiste ela de todo lado, inclusive o portador dela pode olhar e ela está fora mesmo. E elas estão aqui também para a gente ver. Como é que você vê a criação das peças em escultura ou em joia? Em termos de uso e de escala, ou não necessariamente? Na verdade, toda mesmo a escultura tem que ser bonita, né? Tem que ser intrigante. Eu falo que existe uma coisa que chama gera assunto. Gerou assunto, já começa a ficar legal, sabe? E essas peças, elas têm toda uma coisa de joalheria, tem a mecânica que é das minhas peças, né? E eu acho que elas já são escultura por si só, todas elas, né?
Então, eu acho que não tem uma diferença. Agora eu vou fazer uma escultura, agora eu vou fazer uma joalheria. Ou vou fazer uma escultura que vai ser usável. Sim, o que eu tento fazer é que você possa, de repente, assistir a sua peça em cima da sua mesa, sabe? Sem estar precisando outra pessoa usar para que você consiga ver, ou você mesmo vai na frente do espelho e consiga ficar admirando a peça. Então, aí, sim, eu acho que nesse momento ela passa para a escultura. Sim. Isso também é uma peça em aço com uma opala na matriz. Isso já não é mais feito como essa foi feito à mão pelos meninos que lapidavam lá no Piauí. Isso foi vendido para eles comprar maquinário para fazer industrializado essas peças. Ou seja, acabaram com uma coisa que era muito legal para industrializar, e aí vão fazer milhões delas. E vai ser legal para eles porque eles vão ganhar dinheiro, isso é importante também, mas, por outro lado, acabou essa mágica do feito à mão, né? Tirou o trabalho artesanal. É, um trabalho artesanal. De um público Essas também são... da região, né? É, essas também são da mesma pedra, com titânio, aço e ouro. E ali é uma algema, né? É, ali é uma algema. É uma coisa que eu faço muito nas minhas peças, é que pegar uma chapa e levantar essa chapa para tridimensão. Aí funciona assim. É uma chapa única, que dobrada ela vai tendo relevos de uma outra dimensão. E esse é um trabalho que você faz com maçarico, né? É, isso é uma textura térmica, feito com maçarico, mas eu nunca, na verdade, faço esse colorido na peça inteira, porque eu gosto de mostrar o material nu, como ele é. Né? Então, eu ponho só alguma corzinha ali. Uma coisinha bonita, né? É. Só um, dois. Essa tem diamantes, né? Aqui são brincos? São brincos. Essa coleção foi inspirado numa exposição que teve, que se chamava Viagem. Aí todo mundo queria fazer uma folhinha de erva, marihuana, sei lá, né? Eu falei, cara... E aí eu achava assim que viagem, para mim, é você estar numa estrada e tem aquele capim queimando e aquele cheiro da viagem mesmo. E aí saiu esses rolos de fumaça, como uma peça de Van Gogh, que tem aqueles rolos assim, sabe? Só um, dois. Oi? Eu vou ter que devolver o microfone. Agora eu não aceito mais. Vamos passar para lá. Funcionando? Mulher, pode cantar, vai. Agora vai ter que cantar. Agora sim. Outra algema muito bonita, né? A pulseira. Da mesma forma que foi feita a outra também, partindo de uma chapa, e ela ganha esse relevo todo, com essas volutas. Isso, Este apito, que é este apito? na verdade, eu tentei fazer uma coisa meio gafanhoto, meio sei lá, e aí saiu isto. É que a pessoa na época tinha ouro, e aí eu abusei um pouco. Abusou do ouro. Do ouro. E aí fiz isso. Isso é legal demais. Isso é uma... Que é isso, Salvador? Isso é uma cabaça, isso é um galeão. E eu faço algumas coisas assim, porque nele tem 3 broches que são
moscas ou sei lá o que, uns insetos atacando o galeão. Então isso é só para expor as minhas peças que eu fiz. Sabe, ele é todinho articulado, tem um timão que articulou o leme. E... Não vou falar palavrão. Me recuso. Não é, porque tem uma expressão que é comum quando a pessoa está brava com a outra, assim, vai para o caralho. Então eu vou explicar o que é. Aquele galeão onde era o mirante, aquilo na verdade se chama caralho, e era para onde eles mandavam os marujos que estavam fazendo alguma coisa errada. Ali era um castigo, porque quando o galeão se movimentava, os caras iam para um lado e para o outro, saia dali todo enjoado, todo mal. Então essa expressão vem dessa historinha aí. Mas o meu não, o meu tem um galeão lá em cima, onde os insetos atacam as velas. E é bem assim. Então você usou cabaça, algodão cru, barbante, sisal, ouro, mogno. Tem bastante coisa aí. Turmalina, rubelita, labradorita. Sim. Isso são das peças, né? Dos insetos. Dos insetos. São os insetos. E aí você criou os insetos e depois o expositor dos insetos. Os insetos, depois o galeão, porque tinha que expor eles em algum lugar legal, né? Assim, deixar em evidência. Tem até a assinatura do pirata lá em cima. Oi? Tem até a assinatura do pirata lá em cima. Tem, tá lá em cima. E... Aí a cabaça foi uma boa ideia, né? Aí a cabaça, na verdade, aquele cara que está lá dentro, do Andy, ele é um joalheiro, porque lá dentro tem uma bancada de joias. E tem um baúzinho cheio de joia lá também, nele. Ele teve toda uma preocupação, você vê, naquela luminária lá fora, todo o trabalho. E, inclusive, ele colocou lâmpadas de LED, então acende, é super bonitinho. É uma casinha de duende. De duende. Todas as dobradiças da porta, da janelinha. Então, teve toda uma preocupação de deixar o trabalho delicado, né? É bem delicado, né? Muito bonito, né? Isto aqui. Então, isso são broches, que também é uma escultura. Tem uma água marinha e um topázio, eu não sei qual que é um e qual que é o outro. E isso foi uma coisa para enxertar uma exposição que teve em Cananéia, onde meu pai, praticamente no fim de carreira dele, ele foi morar para pescar, e aí tinha uma exposição lá, e ele falou, faz umas coisas para enxertar a exposição e tal. E aí eu fiz esse aí que chama De Olho no Mar, que se vocês veem, tem uma ondulação de mar ali. Tinha De Olho no Sol, com topázio também imperial, que tinha explosões do sol. E tinha uma que era um prego pregado assim, com um anel que tinha também um olho assim, de olho na grana, porque tudo que vai para o penhor é assim, vai para o prego, né? Então, de olho na grana. E o outro eu acabei vendendo para uma colecionadora de arte, e o anel do prego sumiu, roubaram na exposição. O cara estava de olho na grana, ele achou que aquilo era varinha mágica, sei lá o quê. Agora vai ser assim, né? E a ideia é que se use como broche. Essa peça também é escultura. Da coleção da Sônia. Algumas coisas eu pego para mim. Você escolhe bem, né, Sônia? É uma boa curadora. Sorri ganhou. É assim, é simples assim. Aí outro ângulo dela. Outro ângulo da peça. Tem um reflexo, né? Do olho, né? Prata e a escultura em aço inox. Muito brilho, né?
Isso é uma brincadeira que eu fiz, mas essas geodo de citrino, isso aconteceu aqui em São Paulo, tinha um grupo de joalheiras. A gente pode entregar mesmo, porque acontece, né? Assim, era Grupo Grau de Joalheria de Arte. E aí eu desenhava e fazia joias, e quem assinava o design era um italiano. E era legal isso, eu ganhava dinheiro. Mas não era legal. E aí quando descobri que eu estava fazendo cópia do Calabrone, que elas me traziam. E aí eu até tive a oportunidade de falar para ele, quando vivo, né? Agora ainda falo, ele deve estar em algum lugar vendo, que eu melhorava as coisas dele. Falei para ele isso. E parei de fazer peças para ela. E uma das coisas que eu fazia é esse siri. Aí eu fiz um para mim, por farra. E era uma coisa legal. Também é da minha coleção. Aí, ela sorriu de novo. Não. Cadê o técnico do som? Técnico, por favor, compareça aqui. Passa para ela de novo. Você tem que comprar de novo esse microfone. Sacanagem. Pois é. Nossa, esse aqui é bem melhor mesmo. Eu sei. Quando ela vai fazer o som, ela manda. Tem uma passagem de som e ela manda pôr o microfone melhor para ela. O cara canta do lado, dançou. Ó, esse aqui é bom, cara. É bom, né? Deixa eu trocar aqui de lado. Essa pulseira maravilhosa. Tem uma guardiã também. Tem uma guardiã ali. A guardiã está presente? Está presente. Ela é linda, essa peça. Maravilhosa. É titânio e uma turmalina fantástica. Com uma lapidação que a gente chama de lapidação tesoura. São os losangos. Muito linda, né? E esta peça? Essa peça é uma pulseira também em titânio e ouro, que eu quis fazer como se fosse uma amonite. A amonite é uma pedra mesosaica, um fóssil, que tem essa formação. E aí eu quis fazer a minha também, né? Eu quero virar fóssil. Brincou de Deus, né? Mas é maravilhosa, porque ela tem 2 fechos do lado. Eu, infelizmente, não trouxe essa peça do meu acervo e eu adoro. Então. E a poesia, Salvador? Como é que poesia você... é coisa séria. Não. A poesia é uma coisa que eu, sei lá, eu gosto de escrever algumas coisas e depois a pessoa fala, nossa, você é poeta. Eu falo, eu sou. Mentira, não sei de nada. E, muitas das minhas peças eu faço escrevo algumas coisas sobre, mas de outra forma. Em vez de falar assim, aqui tem uma ametista com não sei o que, eu ponho assim, chuva de uva. Já fica diferente, já fica uma poesia escrita em cima de uma peça, sabe? E tenho muita coisa escrita, mas eu não lembro de nada, Qual que é a poesia do Mané? Mané eu acho que não tem. Cara, Mané, não sei, não tem. Eu sei que eu quis fazer os Manés porque foi numa época que eu acho que eu queria estar que nem eles, assim, bem folgadão, bem largado, bem Mané mesmo, bem à toa. Um à toa que carrega um brilhante. Né? Carrega um diamantezinho de 10 pontos. Todos eles tinham na época. Isto. Meus manés urbanos. Que não deixa de ser uma poesia, né?
Manés. Em uma poesia visual, vamos dizer assim. Legal, vou usar para mim. Nem vou pagar. Esses são os manés também. Trabalhadores. Trabalhadores, não, são admiradores, na verdade, porque o cara está ali na pedra, eu não sei se ele está tentando acariciar ou ver alguma coisa que está dentro dela, mas também é da turma dos manés urbanos. Isso é recém-feito. Esse aqui, né? É recém-feito. E tem aquelas linhas que você comentou, né? Linhas. Fugiu o nome. Passei o dispersa para você, tá vendo? Passou. Então, esses manés já também são partes escultura, porque eles têm a caixa que é para que eles fiquem para fora. Só para transportá-los é que eles vão ficar dentro da caixa. Uhum. Senão eles vão ficar para fora e com uma cidade na caixa, que depois, quem quiser ver, está ali do lado, meus manés urbanos. Que as madeiras, esses berços, acabam sendo esculturas também. Sim, tem que esculpir mesmo os encaixes das... Então, a embalagem também é arte. É porque, cara, eu cansava de fazer isso. Eu vendia uma peça, aí assim, você tem alguma coisa para eu carregar? Eu embrulhava no papel higiênico, cara. Puta, coisa ruim isso. Falei, não, vou fazer a coisa melhorada. Agora eu compro um papel higiênico mais caro. Melhorou, né? Então, aqui tem umas coisas que eu escrevo. São as anotações. São anotações. Você mistura anotações com poesia, com desenhos, com ideias, com projetos. Se eu conseguisse virar isso, eu dava para ler. Mas não consigo. Mas você tem esse livro, né? Você publicou um livro de poesia. Não, então, isso aqui foi um presente de um concurso que eu entrei e ganhei uma edição desse livro em 83, né? Eu penso só. Porque aqui na última página tem uma coisa que eu escrevi: a sua vida é dos outros. Você só pensa só. Então, tudo que você faz é para os outros. Quando você está sozinho, aí é só para você. Então, seu pensamento é que está aqui. Aqui tem coisa de poesia. Eu ia... Ai, caramba, desculpe. Eu ganhei uns post-it coloridos. E eu ia pôr aqui, depois eu esqueci. Tá vendo? Eu tenho que pôr um post-it na minha cabeça. Aí eu lembro. O que é isso? Cara... Já não lembra. Eu queria uma que é... Ai, caramba. Como é que é? Deixa eu trocar de óculos. Uma que fala da... Por favor. Isso aqui não vale. Isso aqui é uma poesia para uma cliente que ficava quase nua para mim. E aí escrevi assim: vontade, em que importa se o que eu vejo não toco, mas troco do olhar para o pegar. O pecar da consciência, sem ciência, me abasteça de tanto examinar. A coisa é assim, Quer ver? Banda de verão. Eu tinha que ter post-it mesmo, desculpe. Eu vou fazer um hábito disto. Não vou fazer, não. Cansa. Pessoal, vocês têm até amanhã? Eu acho, juro que eu acho. Tá aqui. Essa peça, esse livro é de 83. E essa coisa que eu escrevi para minha peça de antes dessa data. Eu acho que essa peça também é antes dos anos 80.
dos anos 80. A peça chama... Eu fiz assim, uns 50 desenhos dessa peça. E foi uma única vez que eu desenhei muito sobre uma peça. No 25º desenho, por aí, eu já tinha visto a peça. Eu sou igual Chanel, tá? Chanel fez o número 5 depois do 10º. E eu fiz a mesma coisa. Cocô Chanel. Túnel da Lua se chama essa poesia. Um ponto de partida tinha eu, por certo, um 100, uma coisa simples que existe desde tudo, e por certo uns milhões de brilho que guia, num túnel que eu possa brincar sem partidas. Lá está um imenso disco de prata, cercado de milhões de safiras azuis. Derretidos raios de lua no arco das estrelas, eu viajo em sonho no túnel da lua. E essa peça era com diamantes e safira azul. E eu vou trocar de óculos. Senão não enxergo o que eu estou falando. Essa peça me foi encomendada por uma pessoa que tinha muito dinheiro, e aí, como mecenas, sabe? Assim, olha, vou gastar tanto nesses quilates de diamante, e a pessoa fala assim, tudo bem, está aqui o cheque. Eu falo, mas aqui os diamantes, eu não quero ver. E aí a Safira, mandei esse lapidário já falecido, lapidou do jeito que eu queria, assim, porque eu fazia um túnel, eu queria um túnel da Lua, porque eu queria ver a Lua amarelada, uma coisa legal. Só que aí, quando eu inverti o túnel e ele ficou assim, os raios escorregavam no túnel, mas era um túnel de ponta cabeça. Não era por baixo do túnel, era por cima do túnel. E aí foi fazendo, até o dia que ficou pronta, e eu falei para ele, olha, cara, ficou pronta a sua peça, e você vem buscar. Ele falou, cara, eu preciso de um tempo para pegar, porque não é assim, vou e pego. Eu quero ter esse tempo para digerir essa coisa, mesmo não vendo a peça, até o dia que ele foi buscar. E aí, quanto cobra de um cara que te patrocina toda a obra? Não tem valor de mão de obra isso, né? Você não cobra nada. Aí eu sei que eu cobrei muito barato, mas eu fiz uma caixa para ele que valia mais que a joia. E aí eu falei, bom, agora eu estou feliz porque eu consegui dar um pouco do que ele me deu. E aí nasce a poesia da peça. Então, muitas das peças nascem assim, as poesias, né? Do próprio material inserido ali. Ou às vezes de alguma coisa que alguém falou, às vezes até de um cisne. De um cisne. Porque a pessoa te dá uma coisa, mas ela te dá tudo pronto, né? Então você acaba só devolvendo aquilo que te foi dado, né? Imagina um cisne navegando, eu não sei a poesia inteira, mas um cisne navegando, ele nada? Não, ele cisneia. Olha que legal. Tá aí? Ai, que legal, cara. Olha lá. Cisneia em você. Então, e assim, tá aí? E assim que nasce a poesia. Você tem todo o material, te dão esse caldeirão com todas as letrinhas da sopa e você só organiza. E nasce joia da poesia também? Não, acho que não. Sempre eu tenho que ter a musa para a poesia. Então a musa é a joia, sabe? Eu nunca consegui fazer o contrário, mas é uma coisa de se pensar, sabe? Putz, às vezes vem umas palavras legais na cabeça e de repente sair daí e fazer a obra. Também acho legal. Acho que até dá para pensar nisso. Dá mesmo. Bacana. Essa é uma que eu escolhi. Isso é legal. A paz é rara, a calma é cara. E eu posso pagar. Bom, né? Isso é bom. Tem umas coisas legais, assim.
O mundo é uma festa e eu sou convidado de honra. Isso também está no livro. Tá. E é isto. Quer mostrar o livro da Sílvia? Para as pessoas conhecerem? Esse é o livro da Sílvia. Hã? Então, a Sílvia fez uma monografia em cima do meu trabalho, está registrado no MEC, e depois ela pegou e fez o livro. Tem bastante coisa legal aqui, mas eu também nem sei, porque eu não trouxe meu post-it. É isso, tem muita coisa legal aqui, mas a maior parte também são coisas que vocês já viram aqui nos... Puta, quase que eu falei slide, cara. Como eu sou velho, pelo amor de Deus. Você falou mocap, que é mais velho que isso. Mocap, cara. Como é que se falaria agora, hein? Um protótipo. Protótipo. Puxa vida, olha aí, tá vendo? Mas olha, esses dias eu estava brincando com uma coisa, que eu falei assim, eu sou do tempo do Guaraná com rolha. Tempo do? Guaraná com rolha. E o que aí, seria isso? Seria que quando você abria a tampinha, tinha uma cortiça embaixo, uma rolha. E aí a minha mãe tirava essa cortiça e fazia eu pôr por dentro da camisa e apertar a tampinha em cima dessa cortiça. E ela, por pressão, ficava presa. Nascia assim um broche do Guaraná com rolha. Tem bastante gente aqui que é da tua época, hein? Nada, tem nada. Quem conhece Guaraná com rolha se entrega, hein? Então, eu usava as tampinhas como broche. E era uma coisa muito louca, porque na época o homem usar broche era difícil, sabe? Mas era incentivo de mamãe, tá? Sônia, mostra um pouco o livro para... Eu precisaria até ver com ela, porque como ela detém todos os direitos, né, do livro, na verdade, quando ela fez a monografia, né, em cima do trabalho dele, nesse livro ela quis fazer quase que um tipo de uma biografia. Então, é que fala um pouco da vida dele e, principalmente, em trabalho, né, da parte de trabalho dele. De algumas fases que ele passou para chegar na criação, nas criações dele de hoje, né? As descobertas dele, com os materiais que ele foi, à medida do tempo, ele foi usando outros e outros e outros e inovando, né? Na verdade, na joalheria. Então, esse livro fala mais sobre isso e fala também sobre parte da joalheria brasileira, de outros artistas e das influências também que tanto os outros artistas quanto ele tiveram. Então, é um livro bem bacana. Eu posso ver com ela e depois a gente deixa um telefone de contato, né? Que aí eu passo para ela, porque realmente nós só possuímos esses livros, né? E aí a venda é com ela, mas eu vejo sim. Agora, quanto a ele, é muito gostoso conviver com ele, muito maluco também, né? Porque ele é assim, ele anda com um caderninho para cima e para baixo. E eu falo, você vai levar esse caderninho, pelo amor de Deus. Não, mas vai que eu tenho uma ideia. Então, ele observa tudo. Ele observa pessoas, ele observa qualquer movimento diferente que ele veja, e tudo para ele, isso ele tira algumas conclusões, e algumas muito engraçadas, né? E muitas delas até inspiram ele na criação dele. Então ele está o tempo inteirinho, até no supermercado, qualquer lugar, realmente ele carrega esse caderninho, e nesses caderninhos são vários que ele tem, sempre tem uma poesia ou um tipo de uma crônica a respeito do que ele viu e das opiniões que ele chegou a respeito de tudo. Mas ele é um observador. Eu acho que é o ponto
realmente o ponto de criação dele é da observação de tudo. Ele observa até as reações das pessoas, o sentimento das pessoas, isso tudo ele passa para o trabalho dele, que é muito bacana e muito inspirador. Ele é uma pessoa extremamente generosa, né? Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa generosa, ele ensina, ele compreende, e por isso que torna ele uma pessoa tão especial e tão genial como ele é. Não é porque eu sou mulher dele, não é porque eu sou apaixonada por ele, mas realmente qualquer um de vocês, a maioria que o conhecem bem, sabe que ele é uma pessoa realmente cativante e apaixonante, né? Obrigado. Mais alguma coisa? Não, eu acho que, sei lá, é só isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque a gente poder passar alguma coisa, sei lá, sempre vai sobrar alguma coisa de tudo, né? Disso que a gente falou, do que as pessoas estão vendo. E é bem isto, né? E agradecer você por estar aqui, né? De me chamar para mostrar meu trabalho. Acho que acabou minha voz. Ei, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não, por favor. Não. Não, tudo bem. Aproveitar a presença do artista. Sim. Está sabendo. O Salvador tem que estar aqui, porque ele é muito criativo. Obrigado. E uma pessoa totalmente diferenciada de todo mundo. Né? Sim. E eu conheço algumas coisas, mas muito pouco do seu trabalho, e sempre admirei. E agora eu adorei as associações todas que você fez, essa perspicácia do cotidiano, de estar observando, porque eu também sou ligada nesse barato, né? Com enfim, certeza. Aí eu estou satisfeita de estar aqui, poder proporcionar realmente, de trocar essas experiências, né, e compartilhar com as essa pessoas, troca é muito legal, né, para a galera. Né, as pessoas não têm essa referência, né? Então, isso é uma coisa importante. Queria saber o que você acha da joalheria de arte hoje no Brasil. É muito difícil eu falar da joalheria de arte, porque, para mim, dá muito certo, né? Financeiramente, me realizo também nas minhas obras. Eu falo que eu mesmo toco e eu mesmo danço, porque quando eu termino uma obra, eu fico feliz, às vezes choro, às vezes dou risada, mas sempre muito feliz de ter concluído alguma coisa. E como eu falei agora há pouco, de ser imortal, eu busco isto mesmo, eu quero deixar, e eu faço muito, porque alguma coisa vai sobrar nesse planeta e falar assim, puta, aquele cara fazia isso, o cara era doido, era xarope, sei lá, mas vai sobrar alguma coisa nossa por aí. E a joalheria de arte hoje no Brasil parece que está pegando uma força, mesmo porque os alunos já estão fazendo essa nova joalheria, sabe? Esses novos experimentos, e está muito legal. Uma coisa que eu fiquei patinando muitos anos para que as pessoas entendessem a assinatura. A assinatura não é você pegar e escrever assim, essa joia foi eu que fiz. Não, é alguém ler a sua joia e falar, puxa, isso é do fulano. Às vezes até a distância, sabe? Olhar e falar, pô, aquela peça é do fulano. Como um quadro, como uma escultura. Então, eu acho que a gente está num momento feliz mesmo da obra de arte, de joalheria. Isso está bem legal. Eu falo por mim, né? Porque eu dou essa sorte. E também, ultimamente, eu estou vendendo para mim mesmo minhas obras, porque eu gosto tanto delas que cara, é minha, eu não vendo. Pronto, já comprei. Sabe? E sai barato, porque se eu vou comprar mesmo, sai caro para burro, porque ela é meu caixa, eu tenho que comprar e dar dinheiro para ela. Eu falei, cara,
Ela, na verdade, é que me organiza a minha vida e me põe nos trilhos. Meu norte. Não, mas de verdade é assim mesmo, sabe? Quando você tem paz de espírito, aí sim você pode criar mesmo o que você quiser. Por isso que é essa coisa assim, eu não vou despirocar, fazer, eu vou fazer isso. Não, o cara é infeliz, cara. Não sou esse cara. Eu tenho o pé no chão, eu quero fazer mesmo acontecer, mas eu estou em paz, sabe? Isso é legal, quando você for criar alguma coisa, você ter esses momentos de paz, sabe? E de gratidão das pessoas também, porque as pessoas passam muita coisa para a gente. Os alunos, então, nossa, cara, passam muita coisa. Sabe, não é só a gente que está ensinando, a gente também está recebendo ali. Eu vou aumentar a aula agora, hein? Mentira. Tem muitos alunos do Salvador aqui? Um pouquinho. Mas, gente, é verdade. A Miriam fez a indicação de estar chamando Salvador. Acho que é seu irmão que eu dei aula. Sérgio, está lá. Então. Obrigado. Então, eu dei aula para ele também. A gente trocou muita ideia. Muito legal. Tem muita gente, né? Tem muita gente aí que a gente... E interessante, Miriam, que quando passando as peças do Salvador, eu fiz essa referência com o teu trabalho também, essa forma que você vê as peças do cotidiano e transforma em joias. Então, a gente vê assim que são pessoas que trabalharam durante um período e elas se formaram e se desenvolveram juntas, mas cada uma com seu viés, com seu olhar, com sua forma de interpretação. Então, é essa a assinatura, que não é a assinatura, é a assinatura da leitura de uma peça, né? De uma obra. E hoje os alunos estão indo para esse lado também. São bem melhores que eu, né? De verdade, eu vejo assim, eu fico impressionado. Eu falo, caramba, essa garotada aí tá foguete, tá no máximo. É muito legal ver o pessoal fazendo coisa bonita. O que eu acho que mudou assim é que ele teve que desbravar, alguns de vocês, né, como a Reni, como a Miriam, tiveram que desbravar e tentar modificar a cabeça das pessoas, né? E mostrar que joia não é só ouro, não é só diamante, são só aquelas formas clássicas, mas dá para ser mais ousado. E os alunos hoje já pegaram esse mundo, já esse leque aberto, né? Então, essa conscientização das outras pessoas, que eles lá atrás lutaram tanto, né, para imprimir no consumidor, né, nos clientes. E eles é que abriram esse caminho para vocês hoje, né? E hoje em dia vocês podem inovar, podem ousar mais, graças a eles. É isso que eu acho. Inclusive no próprio ensino, né, na formação das escolas, da escola nova, de várias escolas que apareceram, que não tinha escola, né? Os joalheiros aprendiam os ofícios de pai para filho, não havia escola nenhuma. E tinham também os amigos que frequentavam as oficinas, né? E no fim acabava virando quase que da família. Quase não, virava da família, né? Porque ia para as oficinas e aprendia tudo lá. E tinha alguns que até chegavam numa certa hora do dia e falavam, não vai sair o almoço? Eu falei assim, tem mais uma cama hoje, eu vou ficar aí, cara. Sabe? Era bem assim. Depois não, depois aí foram as escolas, sabe? As universidades hoje também já estão pondo uns polos de joalheria dentro, que é bem legal, né?
E eu acho que tá indo bem essa coisa toda. E antigamente, eu lembro que tinham críticos de arte, e que eu dei muita sorte e nunca fui criticado por nenhum deles, né? Mas eu via que eles criticavam outras pessoas às vezes. E hoje não tem mais crítico de arte, né? Então hoje o pessoal pode fazer. Se ele for criticar alguém, um crítico, ele fala, faz aí, cara. Sabe? Simples assim. É uma boa forma, né, de responder. É. E para as pessoas que compram as peças, o que você diz para elas? Olha, na maior parte das pessoas que compram, elas viram colecionadores, porque não tem só a minha peça, quer ter de outros artistas, né? Mas eu falo que eles são guardiões, eles não são o dono, porque toda vez que eles apresentam a sua peça, ele fala seu nome, fala, isso aqui é um anel de Salvador, isso aqui é um anel do fulano, ciclano. Então, eles são guardiões. E as pessoas ficam felizes em não ser mais cliente. Cliente é uma coisa esquisita, né? Que é o cara que tem grana, eu vou lá e compro, e que se dane, eu jogo fora. Não. O guardião tem que ter um zelo pelaquilo que ele adquiriu, pelaquilo que ele está tomando conta, sabe? Ele até olha com outros olhos para isso. Então, são guardiões as pessoas que têm as minhas peças. Elas gostaram e aprenderam essa função. Sim. É claro que eu tive momentos também de doideira, assim, de chegar e falar, cara, um dia eu vou fazer um nada, vou entregar um nada para a pessoa, ela vai me dar dinheiro e vai sair com nada, e olhar para falar assim, cara, que coisa louca é essa? E aí, putz, eu quase que virei Edir Macedo agora. Puta merda. E é bem assim a coisa, né? Mas eu tinha esse devaneio, essa coisa louca. E tanto é que a minha joia foi meio que indo para a coisa mais simples, foi tirando as arestas, foi as curvas mais suaves, essas coisas todas, porque eu tinha esse pensamento, sabe, essa doideira na minha cabeça. Mas isso passa também, né? Agora eu falo para a pessoa, dá o dinheiro aí. Ela, pronto, dá, e não precisa nem vender nada. Mentira. Mas é legal, tudo é muito legal, né? Eu acho que é isto. Sônia, quais as peças que você mais gosta? Tem várias, né? Tem algumas que eu olho e falo assim, ai, eu vou pegar para mim, mas aí eu fico até com medo. Eu tenho uma coleção particular minha, né, que ele fez, bem grande. E cada uma que ele cria me dá vontade de pegar para mim, mas a gente, infelizmente, não pode. Uma também porque eu percebo em algumas pessoas aquele olhar de paixão que eu olho, né? E não me acho no direito de tirar isso delas. Mas eu tenho muitas que eu gosto mesmo. Hoje eu estou trajada, trajada dele, mas tenho várias. Mas tem algumas ali, uma, por exemplo, que tem filigranas, aquela é uma das minhas paixões. E essas em 3 dimensões também, eu gosto muito. Eu acho que mesmo sendo uma peça grande, ela tem uma delicadeza e uma leveza, assim, e uma feminilidade. Isso que é muito importante, porque a gente, quando eu também faço, né, não chego aos pés dele, mas a gente tem que tomar certos cuidados. E a joia, ela é óbvio que nós temos joias masculinas, mas ela é mais voltada à mulher, e ela tem também que preservar esse lado feminino, né? Uma joia que você possa até ser grande, ser pesada, mas que ela tenha uma leveza, que ela tenha, né, aquele cuidado de ter aquela feminilidade toda. Porque ela, na verdade, ela faz parte, ela começa a fazer parte da gente mesmo. Então, dali, a maioria eu gosto, assim. A maioria da ousadia dele, né, também dos materiais todos que ele usa.
Falei para você não falar para ela qual você gosta. Já deu a dica. Salvador, você não quer mostrar algumas peças? Posso mostrar sim, claro. Como é que levanta, hein? Nossa, você fica gordo, a calça sobe, a camisa desce. Pode. Merda isso. Deixa eu mostrar algumas primeiro. E depois a gente se aproxima.